Olá pessoal, eu sou o Willi, professor de Engenharia Elétrica. Eu resolvi fazer esse vídeo porque inicialmente eu fiz um vídeo no YouTube ensinando meus alunos a instalar um wallbox para carregamento de carro elétrico. E aí eu verifiquei que muitas pessoas assistiram o vídeo e me perguntavam vários detalhes técnicos do processo. E aí, como eu não podia responder todo mundo, eu decidi então fazer um vídeo mais detalhado, detalhando o processo de construção do quadro, que é um processo onde as pessoas têm muitas dúvidas. E aí, o vídeo ficou meio longo, por quê? Porque eu ensino a montar dois tipos de quadros. Esse é um quadro, esse é um quadro fixo, né, onde as pessoas ligam aqui diretamente o wallbox. E esse aqui é um quadro onde você tem uma tomada industrial, né? Então você pode levar depois o wallbox, ele pode ser levado para outros locais, ele não fica fixo. Embora com esse aqui você pode também soltar os parafusos e levar o wallbox para outro local. Além disso, eu fiz no final, depois que eu ensino a montar os quadros, eu faço vários testes, teste de resistência, continuidade, tensão na saída, teste de corrente, teste de temperatura, né? Eu coloco uma corrente alta nos quadros e faço o teste para ver se realmente ele esquenta, porque algumas pessoas me mencionaram que o quadro esquentava demais e queriam saber se isso é normal. Então eu mostro que não tem motivo para esquentar o quadro, né? Se ele estiver bem instalado, não vai dar problema. E também mostro no final como que vocês verificam se no quadro do local onde vai ser instalado tem capacidade de potência, porque às vezes não tem mais potência disponível para a instalação de um wallbox. Então eu mostro como que vocês fazem essa análise do quadro, tá? Esse vídeo é destinado a pessoas que já são da área, que já têm conhecimento de eletricidade. Se você não tem conhecimento em eletricidade, por favor, peçam para um profissional fazer, para vocês não colocarem a vida de vocês em risco. E nem a própria instalação. Uma casa pode pegar fogo, né? A gente verifica ali que o número de incêndios por conta de má instalação elétrica aumentou significativamente nos últimos anos, certo? Vamos lá então. As ferramentas que nós vamos utilizar. Algumas chaves de fenda, que todo mundo deve ter em casa, um alicate prensa terminal tubular, o alicate desencapador, ou pode utilizar o próprio alicate de corte. Vamos utilizar também, da esquerda para a direita, um disjuntor para 40 amperes, ele pode ser curva A, B ou C. Eu utilizo a curva C, tá? É o mais comum ali no mercado, ele tem uma resposta mais lenta, mas para uso geral ele funciona muito bem. Vamos utilizar 2 DPS, eu coloquei 2 modelos porque eu vou fazer duas formas de instalação diferentes. Tá? Esse modelo aqui você pode remover caso ele queime, porém esse modelo ele não dá um encaixe perfeito com o disjuntor, o DPS com o medidor de energia. Portanto, eu não vou fazer a ligação desse DPS com um barramento, eu vou fazer por cabos. Ou se vocês optarem por fazer a ligação do DPS por barramento, vocês podem utilizar um outro DPS comum. Tenho aqui, então, eu coloquei os DPS, eles têm uma corrente de 20 kA. A corrente máxima é corrente nominal de 10 kA. Tem modelos com 20, 30, 40, vocês podem optar o que vocês quiserem. Eu recomendo que fique entre 10 a 20 kA, pelo menos. Um IDR para corrente nominal de 40 amperes e a corrente de atuação dele, esse aqui é de 30 mA. Então 30, 40 mA é um bom IDR. E caso vocês optem, não é obrigatório o medidor de energia. Se você quiser ficar verificando no quadro quanto que o carro consumiu para carregar a bateria. Além disso, tem mais uma ferramenta aqui que é uma parafusadeira, né? A gente vai utilizar a parafusadeira
para fazer os furos aqui no quadro. Então estou utilizando uma broca escalonável, acho que é esse o nome. Vocês não precisam, né, para montar o quadro, necessariamente do multímetro, mas eu recomendo ter. Eu vou utilizar porque eu quero fazer vários testes depois com o quadro. Eu estou usando aqui um quadro IP40. Esse quadro tem espaço para 9 disjuntores, 9 slots. Por quê? Ele é o quadro do tipo DIN. Por que 9? Porque ó, o disjuntor ele é bipolar, então são 2 espaços. O DPS, independente do modelo que eu vou utilizar, são mais 2, então 4. O IDR mais 2 são 6. E o medidor de energia mais 2, então são 8. Tá faltando um. Sim, um espaço que é para o barramento de terra. Então, coloquem na lista de vocês o barramento de terra. E também coloque o barramento bipolar para fazer a ligação do disjuntor, do DPS e do IDR. Se vocês utilizarem um modelo que não dá o alinhamento certo para o barramento, ou seja, vocês pegarem esse modelo aqui, tudo bem, pessoal. Aí a gente faz a montagem com cabo. Então, eu vou fazer as duas montagens. A montagem com barramento bipolar e a montagem com cabos. Falando em cabos, nós vamos utilizar um cabo PP tripolar de 6 milímetros e peguei alguns cabos preto, vermelho e verde de 6 milímetros também, tá? Para fazer as ligações quando a gente não for fazer a ligação com barramento. Muitas pessoas gostam de levar o wallbox para outros locais, então ele não pode ser fixo. Para essas pessoas que preferem que o wallbox possa ser levado para outros locais, a gente vai colocar uma tomada industrial de 40 amperes. Esse modelo aqui é o 32 amperes. Tudo bem, não tem problema, porque vocês vão ver que a corrente do wallbox, do BYD, desses carros elétricos, a maior parte, eles não passam de 5,5 kW. Então, o de 32 amperes vai ser suficiente, tá? Além disso, eu comprei os acessórios para o quadro. Então, esse aqui é um conector box reto. Ele serve para você colocar no quadro. Vamos supor que você vai puxar a fiação vindo de cima do forro. Então, aqui, para dar o acabamento, é interessante que a gente coloque um eletroduto de 3/4. Então, ele dá o acabamento aqui, nessa posição. Você encaixa aqui o eletroduto de 3/4, dá um acabamento melhor. E para a saída dos cabos para a tomada industrial, nós vamos utilizar um prensa-cabos também. Esse aqui é o prensa-cabo de meia polegada, que é o que dá certinho com esse cabo PP tripolar de 6 milímetros. Acho que não esqueci de nada. Equipamento em si, o que a gente vai utilizar de equipamento, de materiais, são esses aqui basicamente, né? E aqui são as ferramentas que vocês precisam ter para fazer a montagem. Muitas pessoas estão interessadas em saber o custo, eles sempre me perguntam. É difícil falar o custo porque depende da região e depende da época, né? Com o passar do tempo, tem a inflação, os produtos ficam mais caros. Esses produtos, os materiais de consumo aqui, eles vão ficar em torno de R$500, um pouco para mais, um pouco para menos. Depende do frete, se você compra em loja física. Eu fiz aqui um apanhado de várias lojas, algumas eu comprei em loja física, outras eu comprei pela internet. Então, tem que ver também a região e a época do ano. Os mais caros são as ferramentas, né? Mas se você já tem a ferramenta, é mais ou menos esse o custo que vocês terão. Se vocês não têm, talvez não seja interessante comprar as ferramentas só para fazer a montagem do quadro. Portanto, para pessoas que não se sentem à vontade em montar o quadro ou não têm as ferramentas necessárias, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um local onde vocês podem adquirir esses quadros, já todos montados e testados. A primeira coisa que faremos agora é a montagem do quadro. Alguns quadros já vêm
com barramento DIN montado. Se não vier, é só você fazer a montagem aqui com os parafusos. A ordem que eu gosto de fazer aqui para a montagem do quadro é disjuntor, DPS, IDR e, se vocês quiserem, um medidor de energia. Para colocar é bem simples, é só encaixá-lo a primeira parte de cima, depois a parte de baixo. Encaixei e aí fecham. Eu vou fazer primeiro a montagem com barramento, então vou utilizar esse tipo de DPS que a ligação deles, a entrada e a saída, fica na mesma altura do disjuntor, do IDR e do medidor de energia. Portanto, eu vou colocar aqui os DPS. Agora o IDR de 40 amperes. E por último, o medidor de energia. Eu vou puxar para a direita porque eu quero que o barramento fique do lado esquerdo. Então, pego o barramento. Bom, fiz o encaixe do barramento ali. E aí, eu tenho esses dentes aqui que é para fazer a cobertura para não ficar exposto. É só para dar um acabamento um pouco melhor. Mas isso vai ser só na parte final. Bom, feita essa parte, a gente vai agora para a montagem elétrica. Antes de mais nada, vocês têm que verificar se a residência de vocês tem um aterramento. Para que o quadro funcione, para que o wallbox funcione, vocês precisam ter o aterramento adequado. Se não tiver, verifique e peça para um eletricista fazer o aterramento do circuito. Ele é interessante não só para o wallbox, mas para qualquer outro dispositivo que você tem na sua casa. Em seguida, geralmente os wallbox eles funcionam com 220 volts. Olhem no manual. Sendo assim, vocês precisam trazer do quadro 220 volts. A questão é, como que vocês têm esse 220 volts? Por quê? Porque em algumas regiões do Brasil, o 220 volts é entre fase e neutro. Até no próprio estado, existem algumas regiões que o 220 é entre fase e neutro. Em outras regiões, o 220 só é obtido entre fase e fase, certo? Aqui em Curitiba, o 220 volts é entre fase e fase. Portanto, eu vou fazer uma ligação bifásica. Verifiquem ali na sua região. Feito isso, vamos olhar aqui como que será a nossa ligação. Eu vou trazer do quadro 3 condutores. No caso de Curitiba, fase, fase e terra. O aterramento, considerando que minha casa tem um aterramento, eu ligo aqui no barramento do terra. Uma fase vem por aqui também do quadro e entra no primeiro disjuntor. A outra fase vem do quadro e entra aqui no outro polo do disjuntor. Passa pelo disjuntor, se o disjuntor estiver ligado. E a primeira fase, eu vou fazer uma derivação. Ela vem aqui no DPS e, ao mesmo tempo, no IDR.
A mesma coisa acontece para outra fase. Ela vem aqui para o DPS e para o IDR. Do DPS, o DPS ele tem que estar aterrado. Então, o DPS vai estar aterrado. O outro DPS também vai estar aterrado. Os dois DPS estão aterrados. Continuando o circuito, então, uma fase entrou aqui no IDR e vai passar por aqui se ele estiver ligado. A saída do IDR entra aqui no medidor de energia. O mesmo acontece com essa fase. A saída entra aqui no medidor de energia. O medidor de energia tanto faz entrar por aqui quanto entrar por aqui. Lembrando que a gente está tratando de circuito de corrente alternada. Se o medidor de energia estiver funcionando e ele vai estar, a saída do medidor de energia eu faço com que vá para a tomada industrial, que vai levar a energia para o wallbox. A outra fase é a mesma coisa. A saída vai para a tomada industrial e o aterramento também. Eu puxo um aterramento aqui e também vai para a tomada industrial. Isso aqui eu já vou usar o cabo PP tripolar. Então, o cabo PP tripolar tem os 3 condutores de 6 milímetros. E em seguida a gente faz a ligação da tomada industrial. Mas esse é o nosso circuito. Eu quero que vocês prestem atenção na funcionalidade dos dispositivos, porque algumas pessoas também têm dúvida. Eu tenho aqui, começando pelo disjuntor. O disjuntor, ele protege contra sobrecorrente acima de 40 amperes e curto-circuito. Então, se eu tiver uma sobrecorrente e um curto-circuito, ele vai desarmar e aí não vai passar corrente daqui para o restante do circuito. O DPS tem o elemento principal do DPS é um varistor. É um dispositivo que muda a resistência dele de acordo com a tensão. Dentro da tensão normal de operação, o DPS vai ter uma resistência muito alta que ele impede com que passe corrente aqui. Ou seja, se ele impede, não tem corrente passando da fase para o aterramento. O DPS ele protege contra surtos de tensão, ou seja, uma tensão muito elevada em um curto período de tempo, né? Ou como se fosse uma descarga atmosférica. Então, em condições normais, não tem corrente passando aqui. Logo, a corrente sai do disjuntor e vai para o IDR. Mas, se tiver um surto de tensão, o varistor vai ter uma resistência baixa. Ele vai colocar imediatamente o circuito numa baixa resistência. Logo, a corrente vai passar daqui e vai para o aterramento. E no aterramento ele protege o circuito e já faz com que desarme o disjuntor. É claro que o disjuntor tem um tempo de resposta mais lento, mas principalmente ele desvia a corrente para o aterramento. Esse é o DPS. E o IDR? O IDR é como se fosse, a gente utiliza bastante em elétrica, a relação com a hidráulica. Imagina um encanamento. Vou fazer aqui, colocar uma cor, um encanamento. E você vai ficar medindo o encanamento em 2 pontos. Um na entrada e outro na saída. Esse encanamento, obviamente, não pode ter vazamento. Então, essa é uma entrada e essa saída, né? Tem aqui os 2 sensores do encanamento. Que ele fica medindo a quantidade de água que passa aqui, o fluxo d'água e o que volta. Em condições normais, se passa aqui 1 litro d'água, tem que retornar 1 litro d'água. E ele fica medindo isso. Se tiver uma variação, e no caso desse IDR, ele suporta uma variação de até 30 mA, ou seja, se entra aqui 1 litro e não sai 1 litro d'água aqui, sai menos de 30, uma diferença de 30
mililitros, ou seja, sai 900, abaixo de 970 ml, significa que em algum ponto aqui tem um vazamento, que a gente chama de corrente de fuga. E aí ele desarma o circuito. Então o IDR ele chama diferencial residual, ele fica medindo a diferença da corrente que entra aqui e a corrente que retorna, que tem que ser igual. Se tiver fuga de corrente, significa que tem risco de choque elétrico, e aí ele vai desarmar o circuito para proteger as pessoas. Esse é o IDR. E por fim, tem o medidor de energia, que é um acessório, que a corrente passa por aqui, ele vai medindo o consumo de energia para o carregamento do carro. Agora que a gente já sabe como que vai ser a nossa montagem elétrica, a gente vai seguir o diagrama e fazer a instalação dos componentes, a conexão entre eles. Eu gosto de fazer a instalação fora do quadro. Portanto, eu vou tirar o barramento DIN. Fica muito mais fácil, na minha opinião, para fazer a montagem. Verifiquem o seguinte: todos os componentes eles têm a mesma altura de entrada. Isso é uma vantagem, por isso eu vou utilizar o barramento bipolar. Já vou explicar isso. Porém, alguns componentes, alguns DPS, eles têm uma altura de entrada um pouco diferente. Vou colocar aqui lado a lado. Se vocês verificarem, existem alguns modelos de DPS, especialmente esses que tem módulo, que aí você só troca esse módulo, que ele tem uma altura diferente. Nesse caso, a gente não consegue usar o barramento, porque o barramento ele exige que todos os dispositivos tenham a mesma altura de entrada. Então, nesse caso, eu vou fazer uma outra montagem usando o cabo, que também funciona perfeitamente. Talvez seja apenas um pouco mais trabalhoso. Esse barramento ele vai fazer a função dessas ligações aqui, ó. Verifique essa ligação. O disjuntor e o DPS e o IDR estão ligados em curto-circuito, ó. Todos ligados no mesmo ponto. Eu posso fazer isso usando cabos, ou eu posso fazer isso com barramento, porque o barramento internamente ele tem essa possibilidade, ó. Veja, eu ligo aqui. Eu ligo aqui. No primeiro, não sei se está pegando. No primeiro polo do disjuntor, no primeiro polo, no primeiro DPS e no primeiro IDR. Basta eu cortar nesse ponto. E aí o de baixo, a mesma coisa. Ele pega o segundo polo do disjuntor, o segundo DPS e o segundo IDR. E como que eu corto? Bem simples. E só fazer esse movimento, ele já está cortado. Endireito aqui. Pronto. Esse está cortado. Faço o mesmo para o de baixo. Certifiquem-se depois que eles vão estar todos ligados, tá? Então aqui, ó,
a fase 2 ligada nessa fase e nessa fase. Estão todos alinhados. A fase 1, fase 1 e fase 1. Agora eu vou só pegar a serrinha e cortar aqui, porque eu vou usar o restante do barramento para fazer a outra ligação. Fiz aqui o corte dos dois barramentos, para vocês enxergarem como que é internamente. E agora eu vou fazer a instalação. Continuando, eu vou fazer agora a ligação da saída do IDR para a entrada do medidor de energia. Para simular a entrada dos cabos vindo do quadro, eu vou colocar aqui os 3 condutores. Esse seria o terra, que vem do quadro. Esse aqui é um condutor de fase. E esse aqui é outro condutor de fase. Utilizando o terminal ilhós, eu tenho que me certificar que o condutor ele chegue até a ponta. E com o alicate de crimpar, crimpo até o final. Como a gente fez no nosso circuito. O aterramento vem do quadro e entra no barramento. Uma fase entra no primeiro disjuntor. Cuidado, pessoal, é importante que vocês olhem o que vocês estão fazendo, tá? Vou dar um exemplo. Tem muita gente que às vezes está montando o quadro e não consegue visualizar, e aí ele coloca aqui, ó, o cabo, tá? Por não enxergar direito. E aí acaba dando um mau contato. Então, fica solto. Certifiquem-se de que ele está entrando no local correto do disjuntor. Então isso aqui vem do quadro de distribuição. O que está faltando? Ligar os DPS. Está faltando ligar o DPS aqui, no barramento do terra. Essa é a montagem usando o barramento bipolar.
Quero mostrar para vocês como que vai ser a montagem utilizando os cabos. Mais uma vez, como vocês podem observar, existe uma diferença de nível entre o DPS e os demais componentes, por isso que eu não vou utilizar o barramento. Nesse caso, eu vou usar os próprios cabos, os cabos de 6 milímetros. Nas pontas eu utilizei um terminal ilhós comum, e aqui eu usei o terminal ilhós duplo para as duas fases, e vou utilizar mais 2 condutores aqui. Vejam que eu tenho aqui as duas formas de ligar os dispositivos, uma utilizando o barramento e outra utilizando os cabos. Fica a critério de vocês qual utilizar. Para a passagem dos cabos que vão sair daqui do quadro para o wallbox, eu vou colocar aqui um prensa-cabos de meia polegada. Então eu preciso fazer um furo no quadro. Esse prensa-cabos aqui, a parte externa dele, a parte interna, obviamente, é de meia polegada, 12 milímetros. Agora, a parte externa, essa parte aqui, ela vai ser conectada ali no quadro. Então a parte externa dela tem em torno de 20,5 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma broca. Eu vou usar essa broca escalonada aqui. E vou fazer um furo de 22 milímetros. Eu já deixei marcado aqui o furo, o ponto. Agora é só fazer o furo. Então agora encaixei, vou dar uma limpada na bancada e inserir o cabo PP tripolar aqui no prensa-cabos e começar a montagem. Agora que a gente já colocou o prensa-cabos, a gente vai ter que preparar o cabo para ligar ali no nosso quadro. E a outra ponta vai ser ligada no wallbox. Vou deixar então esse quadro aqui um pouco de lado. Eu cortei aqui 1,30 m de cabo PP. Desse 1,30 m, de um lado eu vou desencapar em torno de 30 centímetros de um lado e do outro lado em torno de 6 a 7 centímetros. Esse lado com 30 é para fazer a ligação aqui na saída do medidor de energia e no barramento do terra. Eu acho essa parte um pouco mais difícil, que é a parte de desencapar o cabo, porque ele tem um isolamento mais espesso. Eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de fazer. Eu uso o estilete para desencapar. Então, eu deixo a ponta bem pequena e faço um corte superficial aqui no cabo, cuidado para não cortar os condutores. E aí eu vou abrindo
nesse movimento, esse movimento me ajuda a ir abrindo o isolamento. Abrir. E aí só puxam, está desencapado. Percebam o seguinte, que aqui a gente não tem as mesmas cores dos condutores que a gente estava utilizando. Temos o azul que representa o neutro e temos o branco e o preto. Eu preciso do terra, não preciso do azul. Então eu posso utilizar tanto o espaguete termorretrátil, deixa ele para lá, tanto o espaguete termorretrátil, quanto eu posso utilizar também uma fita isolante colorida, no caso uma verde para identificar o terra. E outra coisa, então, esses dois condutores, eles têm que ser maior para chegar aqui, eles têm que ser maiores para chegar aqui na saída do medidor de energia, que está na parte de cima. Mas o aterramento ele está mais próximo. Ou seja, como eu não gosto de que o cabo fique sobrando mais, eu vou cortar um pouco desse condutor do aterramento. Eu corto ali com 17 a 18 centímetros. Prestem atenção, agora eu não vou mais, aqui eu não vou usar o terminal ilhós, eu vou utilizar o terminal olhal, porque é justamente esse terminal que é adequado para a ligação no wallbox. Então, coloco aqui o terminal olhal. O terminal olhal ele deve aparecer um pouco do cabo para fora aqui, da parte isolada. Essa é a forma que eu sei que realmente está tendo contato entre o terminal e o cabo. Eu gosto de prensar 2 vezes, tá? Para garantir que vai ter um bom contato. É assim que deve ficar. Então, ó, estão bem presos. Identifiquei o terra. Cuidado! Muita gente tem dúvida como fazer a conexão no wallbox. Eu vou falar do wallbox do BYD. No BYD, o terra está representado pela letra PE, proteção elétrica. E aí vai ter outros 2 terminais. Então esse aqui vai no PE, esse aqui vai no L e esse aqui vai no N, considerando que ele entende que você vai ter o 220 volts entre fase e neutro. Então é L de line e N de neutro. Tanto faz se esse vai ser ligado no L ou no N. O que você não pode errar é que esse deve ser ligado no PE. Para quem vai ter que fazer uma ligação, tem 220 volts entre fase e neutro,
você vai ligar esse aqui no PE, esse aqui sempre vai ser no PE. E aí o seu neutro, você vai ligar no N e a sua fase você vai ligar no L. Antes de fecharmos o quadro, podemos até fazer um teste de condutividade para ver se realmente a corrente vai passar para o wallbox. Posso fazer o seguinte, então eu coloco aqui na função de condutividade e aí eu vou testar primeiro o aterramento, se o terra vai estar ligado no aterramento do quadro. Nesse caso, ele só pode apitar então quando eu conectar aqui no terra que vai para o quadro. Ok? E ele não pode apitar nas fases. Certo? Agora, eu vou testar uma das fases. Obviamente, né? Tem que estar ligado aqui. Vou testar uma das fases agora. Ok? E essa não pode conectar. Certo? E por último, a outra fase. Ok? Perfeito. O teste de condutividade está feito. Posso até medir a resistência. Então, vou medir a resistência do aterramento. Não sei se aparece aí, aparece 0 ohms. Vou medir a resistência de uma fase. 0 ohms também. E vou medir a resistência na outra fase. 0 ohms. Então, é claro que existe uma resistência, mas o meu equipamento, ele é um equipamento muito bom, quem conhece essa marca sabe, mas talvez ele não pegue valores tão baixos assim. Mas o que me deixa feliz é que a resistência, de qualquer forma, vai ser muito baixa sim, né? Isso está provado no equipamento. Então, o ideal é que tenha uma resistência muito baixa, significa que os contatos estão bem feitos. Quanto menor a resistência, menos vai aquecer o teu quadro. Feito isso, podemos fechar o circuito. Não posso esquecer de avisá-los, eu vou deixar separado também o box, né, que depois vocês vão ter que ligar o eletroduto. Vamos supor, se a saída para o quadro vai ser por cima, vocês vão passar o cabo vindo do quadro, né, vão tirar esse aqui, ou seja, vão tirar os 3 cabos e vão trazer o cabo que vem do quadro. E aí vocês vão fazer a ligação, que é o acabamento, né? Provavelmente vocês vão ligar com o eletroduto, o conduíte. Então, vocês têm que fazer o furo. Fazer o furo e conectar o box para dar o acabamento. Não sei se vai ser o eletroduto vai vir da parte de cima, dos lados ou de baixo. E para finalizar, para não deixar o quadro aberto nessa parte,
a gente pode fechar e está pronto. Pelo menos esse quadro, o quadro onde a gente não utiliza a tomada industrial. Na sequência eu vou fazer a ligação, montar o quadro com a tomada industrial. Alguns quadros já vêm com os acessórios que vocês podem identificar os dispositivos, né? Por exemplo, posso identificar aqui, ó, o diferencial residual. O diferencial residual vem justamente com uma pessoa, né? Porque ele é o dispositivo que protege já a pessoa. E o DPS que protege a instalação como um todo contra descargas atmosféricas. Então aqui está o DPS. Nesse quadro, eu já fiz o furo para colocar a tomada industrial. Eu optei em colocar aqui na lateral. Algumas pessoas deixam pendurados aqui embaixo. Eu não quis colocar aqui embaixo porque o quadro ele é um pouco mais frágil. Eu acho que fica esteticamente bacana aqui na lateral, que ela é mais firme. Tem um ponto de ancoragem aqui também que deixa bem resistente. Então o que eu fiz? Eu fiz as furações, fiz o furo para passar o cabo aqui internamente. Detalhes. E aí, nessa parte da tomada industrial, vocês têm que ficar ligados no seguinte: com o aterramento, tem um símbolo de terra aqui. Então, não errem nessa parte. O terra tem que estar aqui, que coincide com esse condutor que sempre está aqui na parte de baixo. Ele tem uma indicaçãozinha, inclusive. E tem um diâmetro diferente que é para não ligar errado, né? Eu vou apenas passar os cabos. Eu fiz o mesmo para a tomada industrial do plug macho. Então eu fiz a ligação. Não se esqueçam de se certificarem que esse é o ponto do aterramento. Vocês não podem errar isso. Eu deixei mais ou menos 1 metro de cabo para vocês terem espaço para fazer a ligação ali no wallbox. Da mesma forma como a gente fez no outro quadro, nós vamos fazer agora o teste de condutividade. Então, aqui ó, mais um detalhe. Esse plug ele tem uma segurança para não fazer a desconexão. Ó. Ele fica encaixado ali para não desconectar a tomada. Eu vou fazer agora o teste de condutividade e resistência. Então, deixo na função de condutividade. Primeiro, eu vou fazer o teste de condutividade do aterramento. Ok? E aí, entre o aterramento e as fases, não pode conduzir. Agora eu vou fazer o teste de condutividade entre uma das fases. E não pode conduzir entre o aterramento nem a outra fase. E por último, eu faço o teste com a outra fase. Eu vou tentar ver a resistência aqui das nossas conexões. Então, a resistência do aterramento. Zero 0,4 ohm. Então, deu uma resistência maior por conta da tomada. Lembrando que no outro caso, ele marcava 0, né? Ou seja, tinha uma resistência, mas como a sensibilidade do equipamento é apenas de 2 casas decimais, ele não pegou a resistência. Vou fazer o teste agora dessa fase.
0,5 ohms, 0,4 igual ao do aterramento. Zero ponto 4 também. Então vejam, pessoal, que você colocar a tomada industrial vai dar uma resistência um pouco maior, mas ela não é significativa. 0,4 é uma resistência muito baixa, que não vai interferir no teu sistema. Aqui estão, portanto, os nossos dois quadros montados. Um quadro com a tomada industrial e o outro quadro sem a tomada industrial. Na sequência, a gente já fez os testes de condutividade e de resistência. Na sequência, eu vou fazer o teste de tensão, ligando o quadro no 220 volts e verificando a tensão de saída. E vou fazer o teste de corrente, colocando uma corrente alta e verificando, sobretudo, a temperatura do quadro. E por fim, eu vou mostrar para vocês como que vocês analisam a disponibilidade de corrente no quadro onde vocês vão fazer a instalação, porque vocês têm que verificar se na instalação de vocês há disponibilidade de corrente para fazer a alimentação do wallbox. Então fiquem até o final do vídeo, que vale a pena. Só lembrando que quem não se sentir à vontade para montar os quadros, por não ter a prática, ou por não ter tempo, ou não ter as ferramentas necessárias, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um local onde vocês podem adquirir esses quadros, já todos montados e testados. Aqui, um dos primeiros testes que eu quis fazer é para medir a tensão, para ver se ele está funcionando. Ou seja, peguei aqui na minha casa mesmo, tem o quadro, eu desconectei um circuito, esse circuito já estava desconectado, que é de um chuveiro, que eu uso agora gás. E aí coloquei aqui no disjuntor bifásico de 32 amperes, coloquei as duas fases que estão indo ali para o quadro e conectei o aterramento. Portanto, está aqui o funcionamento do circuito. Ele está marcando em torno de 214 volts. Ele tem algumas outras funções, que são a potência. Não sei se vai dar para enxergar daí, por conta do ângulo. Potência em watt. A energia em quilowatt-hora. E a tensão. Então, basicamente, são essas funções. Obviamente, ela tem a corrente também em ampere, mas, obviamente, como não tem nada conectado, ele não está marcando a corrente, nem a potência, nem a energia. Ele marca tensão, corrente, potência e energia. Como o circuito está desconectado, logo eu vou conectar uma carga, e aí ele só está marcando, então, a tensão do circuito, que está em torno de 215 volts. Mas um detalhe que eu esqueci de explicar é que a gente pode fazer o teste do IDR. Se a gente apertar esse botão e ele desconectar o circuito, significa que ele está funcionando corretamente. Agora, caso vocês apertem esse botão e não desconectar, aí ele está com problema. Lembrando, isso só quando ele estiver energizado, tá? Então, passo o teste aqui, ele desconecta. Agora que a gente já fez o teste de continuidade e o teste de tensão, eu quero fazer o teste de corrente. Eu liguei aqui vários equipamentos porque eu quero colocar uma corrente muito alta, maior do que o próprio wallbox consome. Por isso que eu coloquei esses equipamentos. Coloquei ali um aquecedor, fiz uma gambiarra, tá? Coloquei o aquecedor, um forno elétrico e uma churrasqueira elétrica. E coloquei no 127, porque esses equipamentos são 127. Mas o importante aqui não é a tensão, é a corrente. Eu queria uma corrente alta
Então temos uma corrente de 32 amperes. Então, por primeiro, eu quero verificar se a corrente que ele está marcando está correta. Ele está marcando ali 32 amperes. Vamos verificar aqui. Está dando ali 31,4. Tem um erro ali entre os equipamentos. Então, provavelmente aqui marca um pouco a mais, né? Ou o próprio alicate ali amperímetro está marcando a menos. Mas é um erro pequeno. Além disso, agora eu quero monitorar a temperatura. Porque tem muita gente que fala que os equipamentos esquentam. Dependendo da corrente, ele pode esquentar mesmo. Eu acho que até 80 graus, ok, mas eu já ficaria preocupado com 80 graus. Aqui, ó, tá dando em torno de 30 graus. Hoje a temperatura aqui, deixa eu ver, do dia é de realmente uns 25 graus. Então eu sempre meço próximo dos contatos, que é o ponto de maior dissipação de calor. Então tá dando 26, 25. Esse ponto é o que está dando um pouco mais, uma temperatura maior, que é em torno de 30 graus. É claro que eu acabei de ligar os equipamentos, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o aquecedor. Depende do ponto onde eu pego, né? Porque tem as aletas são mais frias. E vamos ver a churrasqueira ali, bem quente. Deixa eu ver se estou marcando o ponto certo. Vamos ver o forno elétrico, 218. Depende de onde eu pego também, né? Mais de 200 graus. Então eu quero deixar um tempo aqui. Quero deixar um tempo e depois, vamos dizer que 2h11, e depois eu quero verificar se a temperatura vai aumentar muito. Eu acabei não deixando muito tempo, eu deixei uns 10 minutos, porque o forno ele acaba desligando e o aquecedor também, para estabilizar a temperatura. Mas eu percebi que a temperatura ela não estava oscilando muito também, né? Então aqui estabilizou em mais ou menos 30 graus, 30, 32, 29 aqui, e 32 aqui no disjuntor. Então estabilizou nesse valor. A própria temperatura do ambiente aqui aumentou, porque imagina um aquecedor, uma churrasqueira elétrica e um forno abertos. Então a própria temperatura do ambiente aumentou, mas a gente percebe que de fato os dispositivos não aumentaram tanto a temperatura. Já aproveitando, eu quero fazer até um teste de queda de tensão, porque outra forma da gente descobrir a resistência, como a resistência do dispositivo tinha dado 0, e não é 0, né? Existe uma resistência. A gente pode medir a resistência através da queda de tensão entre a tensão de entrada e a tensão de saída, que é basicamente, deixa eu ver se eu consigo posicioná-lo aqui. Se eu medir, obviamente, entre duas fases da tensão ali da rede, né? Tá em 123 volts. Mas se eu medir a queda de tensão na mesma fase entre o ponto de entrada e saída, eu consigo calcular a resistência ali. Então aqui tem uma queda de tensão maior do que aqui, ó. Entre esses dois tem uma queda de tensão de 0,87. E nessa fase tem uma queda de tensão de 0,129. Ou seja, com isso a gente consegue medir de fato a resistência. Vou fazer uma conta rápida aqui, porque se eu sei o valor da corrente, a corrente está em 27 amperes. Vamos ver como que a gente faz, ó. Então a resistência é a tensão dividido pela corrente. Então tinha dado 0,129, que é o pior caso, dividido pela corrente, que é 27,6, dá, por isso que ele não mediu, né? Porque dá uma resistência muito baixa, que é menos 0,0046, ou seja, em torno de 5 miliohm. Pessoal, mas de qualquer forma é isso que eu queria descobrir, né? A gente descobriu a resistência ali do pior caso, que é uma resistência de fato muito baixa.
Nessa parte do vídeo, eu vou ajudar vocês a como decidir se o quadro que vocês têm, ele tem capacidade para um wallbox e se ele tiver, em qual das fases você pode ligá-lo, né? Eu tenho aqui um quadro, nem todos os quadros têm esse padrão aqui que é a espinha de peixe, né? Pelo formato dele parece uma espinha de peixe mesmo. O que eu tenho que observar aqui é que eu tenho o IDR e que eu tenho aqui o disjuntor geral de 50 amperes, como vocês podem olhar. E a partir desse disjuntor eu tenho vários outros disjuntores, então sei que a corrente máxima simultânea do meu circuito é de 50 amperes. Eu tenho vários disjuntores que são para cada um referente a um circuito diferente. Ok. Isso não significa que os disjuntores estarão sempre operando na corrente máxima. Depende do horário do dia, alguns circuitos estarão operando com uma corrente menor, maior, outros não estarão sendo utilizados, e é isso que eu vou ajudá-los a decidir. Primeiro, vocês têm que identificar o que faz cada circuito, qual que é a finalidade de cada circuito. Eu tenho aqui no meu quadro eu tirei a tampa, né? Mas todos os disjuntores são identificados. Essa aqui é a tampa do meu quadro. Está identificando todos os circuitos do quadro e os disjuntores. Então, eu só vou passar esses valores para uma planilha para ficar mais fácil a nossa visualização. Olha só, eu montei aqui uma planilha só para explicar um pouco melhor para vocês como que pode ser a tomada de decisão para vocês ligarem o quadro e em qual fase. Então, considerando aqui que no meu caso eu tenho um sistema trifásico e o disjuntor geral é de 50 amperes. O que eu fiz? Eu coloquei aqui cada circuito que eu tenho de acordo com o que estava marcado no quadro e a corrente de cada disjuntor. E aí eu identifico aqui, por exemplo, o circuito 1 está ligado na fase R. Então ele já vem aqui, 16 amperes no barramento R, né? Ou algumas pessoas chamam de ABC, 1, 2, 3, é só mudar aqui, né? É bem simples de fazer. Por exemplo, aqui, só apagar, né? A iluminação dos demais locais está na fase S, então ele já vem aqui. Se fosse a fase T, eu poderia colocar aqui T, ele é para o outro lado. Ou poderia colocar aqui T só para ficar mais organizado. Ele vem aqui e já soma. Mas não é o caso. No caso, ele está ligado aqui no barramento S. Certo? E aí a gente verifica que a corrente passou em muito a capacidade do disjuntor geral. Entretanto, nunca aqui em casa o disjuntor desarmou por uma sobrecorrente. Por quê? Porque eu não utilizo todos os circuitos na potência máxima durante o tempo todo, né? No projeto elétrico, você faz o dimensionamento ali, considerando o quanto você usa do circuito, em porcentagem mesmo. Vou dar um exemplo. Aqui na minha casa, todas as luminárias dos quartos do banheiro, que é o circuito 1, são painéis de LED. O painel de LED tem 25 watts. No quarto, eu utilizo o painel de LED de 25 watts, no banheiro de 15 watts, que fica bem iluminado. Somando tudo, não passa de 100 watts. Né? Ou seja, quanto que a corrente, considerando que todos os quartos, todos os banheiros estão com as luzes acesas. 100 dividido por 127, que dá 0,7 ampere. Perceberam? Que é muito diferente dos 16 amperes. Portanto, aqui eu posso tranquilamente colocar 20% do circuito, que está dando 3,2. Ou seja, estou sendo ainda pessimista na corrente para iluminação, considerando que a casa inteira está iluminada e que eu estou utilizando luminárias com potência maior do que de fato eu tenho. Chuveiro, como eu falei, eu não tenho chuveiro elétrico. Esse aqui pode ser um problema para muitas pessoas, né? Porque a corrente do chuveiro, a potência é muito alta por um curto período, né? Um banho de 10, 15 minutos. Então aqui eu utilizo o chuveiro a gás, então 0%. E o ar-condicionado, eu utilizo ar-condicionado de 9.000 BTUs. Então aqui 9.000 BTUs para watt vezes 0,3 aproximadamente, que dá 2.700 watts. Porém, isso aí é a potência
não é a potência de fato que ele utiliza, que tem o coeficiente de conversão de energia, alguma coisa assim. Então, o aparelho que eu utilizo aqui é um LG Inverter, que ele tem lá no Inmetro, que é o CEE. Estou com a tabela do Inmetro aqui, que ele dá exatamente o modelo. O meu aparelho é 3.24, então é isso aqui dividido por 3.24, que dá 833. Essa potência dividido pela tensão, que é o aparelho é 220, dá 3.78, mas aí o fator de potência é em torno de 0.85. Então, 0.85 dá 4.45. Vou chutar aqui, ó, vamos ver o valor que dá. Deixa eu colocar uns 25% aqui, 5 amperes. Então, chutando ali que vai dar em torno de 5 amperes, que é o equipamento ali, isso na refrigeração, tá? E aí, pessoal, eu tenho esses valores aqui, ó, 24 ampere, 13.2 e 19, numa situação que vários equipamentos estão ligados ao mesmo tempo, né? Durante a noite. E aí, para mim, fica muito claro na tomada de decisão onde que eu vou ligar o wallbox, que é no barramento S e no barramento T, porque o R ele tem uma corrente um pouco maior, certo? Quem tem o chuveiro elétrico já é um problema, porque imagina, colocando aqui o chuveiro elétrico 100%, já ultrapassa, né? Vamos supondo que eu estou usando os dois chuveiros elétricos ao mesmo tempo. E aí vocês podem tomar duas decisões. Vocês podem solicitar junto à concessionária para aumentar a potência do seu circuito, caso ultrapasse. Vamos supor que você tem um disjuntor geral de 50 amperes. Pode solicitar o aumento da potência, e aí você pede para um profissional da área para fazer todo, depois eles vão trocar o disjuntor geral do padrão, e aí você troca toda a fiação e o disjuntor do seu quadro, né? Então, tem que ter um profissional da área para isso, ou simplesmente você programa o carro para ele carregar no horário que ninguém vai estar utilizando o chuveiro. Pode ser, por exemplo, 10 horas da noite, ninguém nunca utiliza o chuveiro nesse horário. Então você vai lá e programa o carro para carregar nesses horários de acordo com a sua rotina, certo? Eu só queria mostrar isso aí para vocês, porque eu fiquei pensando, poxa, será que as pessoas sabem como dimensionar a capacidade do quadro? Então talvez isso ali ajude vocês a tomarem uma decisão nesse sentido. Bom, com isso eu termino esse vídeo, que já ficou longo demais, eu fui tendo ideias ao longo do vídeo e aí fui ampliando, né? Mas espero que realmente eu tenha ajudado vocês a como montar um quadro, a como fazer a instalação e, claro, reforço, tá? Isso é muito importante. Se você não é da área, peça para um profissional da área fazer para vocês, porque a segurança em primeiro lugar, certo? Muito obrigado e até a próxima.